Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vim trazer uma análise jurídica sobre os crimes contra a honra. Hoje eu vou falar da calúnia, da difamação e da injúria, né? Esses três tipos penais são crimes que são muito confundidos entre as pessoas. Hoje eu vou trazer de uma maneira bem simples a diferença entre elas, ok? Então, vamos lá. Vou começar então pela calúnia. O que é a calúnia? A calúnia ela é um crime que está no artigo 138 do Código Penal. Ela traz uma pena de 6 meses a 2 anos de detenção e multa. E o que seria a calúnia, gente? O crime de calúnia é você imputar a alguém falsamente um fato determinado como crime. O que isso quer dizer? Quer dizer que você simplesmente vai imputar de maneira falsa um determinado fato que é considerado crime no nosso Código Penal. Gente, um fato importante sobre a calúnia é que quando você imputa falsamente um fato definido como crime a alguém, essa imputação ela é feita perante terceiros, gente. É importante deixar claro o seguinte, para que a gente não confunda calúnia com injúria, tá? Mais pra frente eu vou trazer a definição de injúria. A calúnia você precisa usar expressões do tipo: ela roubou, ela matou. Então, como vocês podem ver, aqui nós estamos trazendo a tipificação de um crime, ou seja, a gente está imputando que uma pessoa X praticou um determinado crime. Então, fulana de tal roubou um banco. Isso nós estamos, se for um fato falso, nós estaremos cometendo o crime de calúnia. A mera atribuição de qualidade negativa à pessoa não consuma o crime de calúnia, e sim de injúria. Então, olhem como é bem a linha entre calúnia e injúria é bem tênue, né? Na calúnia, você fala fulana de tal matou. Já na injúria, você fala, fulana de tal é ladra. Vocês percebem que aqui tem a imputação de uma qualidade negativa sobre a pessoa. Mas sempre lembrando, para que o crime de calúnia não seja consumado, aquele fato definido como crime, ele tem que ser verdadeiro. O crime de difamação, ele traz a seguinte regra, é imputar a alguém fato definido como ofensivo à sua reputação. Sempre lembrando que todos esses crimes que eu estou trazendo nesse vídeo têm que ser feitos de maneira dolosa, ou seja, com intenção. O que seria imputar fato ofensivo à reputação de alguém? Você imputar um fato desabonador a essa pessoa. Ou seja, é um fato cujo conhecimento traz um potencial prejuízo à honra da pessoa. Aqui na difamação, nós não estamos falando de imputação falsa de um fato definido como crime, tá bom? Aqui nós não estamos falando de uma imputação falsa de um crime. Aqui nós estamos falando sobre um fato definido que seja desonroso, tá? A imagem, a honra daquela pessoa. Então, alguns exemplos de difamação que podemos trazer aqui é quando você vira e ouve alguém falando de outra pessoa. Fulana de tal se prostitui todos os dias. Ou fulano de tal trai a esposa todos os dias. Isso são alguns exemplos de difamação. Esse fato, cujo conhecimento de outras pessoas pode causar um potencial prejuízo à honra dessa determinada pessoa, pode ser falso ou não, tá bom? Então, diferente da calúnia, onde aquele fato definido como crime tem que ser falso, aqui na difamação pode ser ou verdadeiro ou falso. O simples fato de você estar atribuindo esse fato definido como desonroso já consuma o crime de difamação. Diferente da calúnia, se a difamação for provado, como eu disse, que aquele fato é verdadeiro,
pouco importa. O crime de difamação vai de 3 meses de detenção a 1 ano e multa também. Bom, e por último, nós vamos falar do crime de injúria. E o que seria o crime de injúria? É você ofender o decoro, a dignidade de alguém. Ou seja, diferente da calúnia e da difamação, aonde aquela ofensa ela tem que ser feita perante terceiros, a injúria não é a mesma coisa. A injúria ela pode ser cometida entre você e aquela pessoa que você está injuriando. Então você não precisa de uma plateia. A injúria é você humilhar alguém, é você menosprezar alguém, é todo tipo de ofensa que exista. Uma técnica muito legal que a gente pode aplicar para ver se trata de um crime de injúria é você colocar o verbo ser mais um adjetivo. Se você prestar atenção e naquela determinada frase existir um verbo ser mais um adjetivo que traga uma ofensa àquela pessoa, com certeza nós estaremos diante de uma injúria. Diferente da calúnia e da difamação, na qual você precisa de uma plateia, gente, como assim? A difamação e a calúnia, você precisa comer. Para que você cometa esses crimes, você precisa de um terceiro. Ou seja, você imputa aquele fato definido como falsamente, como criminoso, se estivermos diante de uma calúnia, ou um fato definido como desonroso àquela determinada pessoa, se estivermos falando de difamação, ela precisa ser feita diante de terceiros, sempre com uma plateia, sempre para alguém. Já a injúria, de frente a frente com a vítima. A injúria, ela se consuma quando você pratica esse crime diretamente àquela vítima, quando você a ofende diretamente. Alguns exemplos de injúria que podemos trazer é você falar: fulana de tal é alcoólatra. Vocês percebem que o verbo ser está nessa frase e tem um adjetivo, alcoólatra, né? Um outro exemplo que vocês vão até achar um pouco estranho é você falar: fulana de tal é uma ladra. Então vocês percebem que na injúria nós podemos trazer tanto fatos que sejam criminosos quanto fatos que não sejam criminosos. Então a injúria ela pode tanto acometer fatos definidos como crime, como fatos apenas desonrosos àquela imagem da pessoa. Então vamos lá. Calúnia: fulana de tal roubou um banco. Injúria: fulana de tal é ladra. Vocês percebem a diferença? Na calúnia, nós estamos imputando falsamente um fato definido como crime, né? E tem um fato definido, roubou um banco. Já a injúria, você apenas pega aquele verbo ser e coloca junto com o adjetivo. Então, no caso, ficaria: fulana de tal é ladra. Então, aqui não tem um fato definido. Aqui a gente não define basicamente o que aconteceu. Um ponto muito importante é que a calúnia e a difamação atinge não só a honra subjetiva da pessoa, que é o que seria a honra subjetiva? Seria os sentimentos da pessoa, né? O coração dela, mas sim também a honra objetiva, porque na difamação e na calúnia você está desonrando aquela pessoa perante terceiros. Já na injúria, nós atingimos apenas a honra subjetiva da pessoa, que, como eu disse, seria os seus sentimentos, o seu coração, no caso. Bom, gente, espero ter ajudado nessa distinção entre esses 3 crimes, que são crimes contra a honra, né? E fico por aqui. Muito obrigado.